graças a Deus, sou eu, tia Cris. Então, eu quero agradecer a todos a oração, o clamor, o propósito que vocês estão fazendo pela minha mãe, a oração por mim, pela minha família. Muito obrigado. É muito pequena a melhora dela, mas é um grande significado, tá? Para vocês que não sabem o que aconteceu, na terça-feira, eu estava estudando a palavra novamente, porque eu fui convidada para pregar em um evento para crianças, e eu estava procurando nos dias anteriores uma palavra da parte do Senhor. Queria separar os desenhos, os EVA, os fantoches. Estava pedindo a Deus para me direcionar, até porque esse evento ia ser aberto, não só para as crianças da igreja, mas ia ser para outras crianças, e Deus me deu Daniel na cova dos leões. E eu fiquei mastigando aquela palavra, mastigando. E quando foi na terça-feira à noite, eu recebi um telefonema, uma mensagem, dizendo que a minha mãe estava muito, muito mal e que eles tinham ligado para o SAMU para buscar ela. E já era muito tarde da noite, depois que eu estudei a mensagem, depois que eu tomei meu banho. Eu tenho o hábito de sempre olhar o WhatsApp e ver antes de deitar, depois da oração, que mensagem que tem. Eu tô tentando ser breve. E eu vi aquela mensagem, aquelas ligações, e eu ouvi a vizinha da minha mãe, que é uma das vizinhas da minha mãe, uma das amigas dela, que vai com ela para ginástica, para a igreja, dizendo isso, que ela estava muito mal, que não sabe o que aconteceu, e que tiveram que chamar o SAMU, que me ligaram várias vezes, não me encontraram, ligaram pro celular do meu esposo, não encontraram ele, e que era para mim ir para lá correndo. Eu fui para lá correndo, já era 1h30 da manhã, e dei de cara com a porta, não tinha ninguém em casa, não tinha ninguém na rua, estava tudo fechado, e eu falei, Senhor, me ajuda. E daí a vizinha escutou eu chamando, mãe, e ela me deu a chave, e assim eu entrei. Eu passei uma noite péssima, dormindo encolhida ali no sofá, e dormindo, acordando, eu e meu esposo lá em Manguariba, esperando amanhecer o dia para saber se vem alguém contar alguma coisa, qual hospital que ela estava, o que estava acontecendo, o que aconteceu, o que houve. Então a vizinha chegou, 8h da manhã, e me falou, olha, o estado da sua mãe é muito grave, muito mal, ela foi entubada e a doutora não deu nenhuma esperança, assim, de cara, bum. E ela não vai passar dessa noite, ela tá muito mal, ela vai morrer. A doutora falou que não sabe, se ela continuar desse jeito, ela vai morrer, vai partir. E Deus me deu uma calma, não sabe? Uma calma, porque eu sempre falei com a minha filha, com o meu esposo, que se qualquer coisa com a minha mãe, eu não sei o que faria de mim. Eu já imaginava que eu ia desmaiar, já imaginava que eu ia passar muito mal, que eu ia ter uma recaída, que eu ia entrar em surto. E eu pedia muito a Deus, orava muito a Deus por ela, orava muito a Deus pela minha filha, pelo meu esposo, que eu não sabia qual a minha reação. Então, quando eu fui vê-la, na quinta-feira, eu cheguei lá, teve toda uma situação, e eu peguei na mão dela, depois, lá para quase 7h da noite, quando eu pude entrar na sala vermelha, ela estava entubada, estava com uma coberta bem fininha, só o lençol, naquela cama cheia de aparelho, estava gelada, toda encolhida, dura, parecendo morta. E eu peguei na mão dela e Deus me direcionou, e eu orei por ela, falei, Deus, dá mais uma chance. E Deus tocou no meu coração para cantar um hino para ela. Eu cantei baixinho, porque eu não sabia. Eu tenho que respeitar os outros pacientes, o ambiente hospitalar também. Nesse intertempo, o filho dela, que estava 3 anos sem vê-la, sem querer saber, sem notícia, sem nada, não ligou quando ela teve Covid, não ligou quando ela teve pneumonia, infecção urinária, foi para o oxigênio, não apareceu. Tudo ele dizia que não ia vir, chama a filhinha dela. É uma história muito longa, não dá para contar, e eu não estou aqui para acusar ninguém. Ele apareceu, graças a Deus, me tratou melhor do que eu esperava, reagiu melhor do que eu esperava a toda aquela situação, e eu pedindo a Deus. Eu acabei alterando a minha pressão um pouco, a glicose também, fui para emergência, tive atendimento, depois voltei, e lá para as 6h eu tive acesso à minha mãe. Peguei na mão dela, orei, e o Senhor me direcionou, canta esse hino, mestre, eu preciso de um milagre. E eu cantei ali baixinho. Primeiro eu falei, mãe, sou eu, sua filha, eu tô aqui. O Sérgio veio, ele
ele tá aqui, ele veio para te ver. Ele tá preocupado com você, dessa vez ele veio. E ali eu segurei na mão dela falando isso. E depois da oração eu comecei a cantar: Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Há tempos que eu não vejo a luz do dia. E o refrão que eu mais cantei é: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. E dali eu saí do quarto e fui embora. E ele já não estava mais lá. O filho dela já tinha ido embora. Ele cedeu a vez dele para mim, que o certo era ele que deveria ir, que é o filho legítimo. Ele cedeu a vez para mim entrar, porque ele viu que eu estava nervosa, que eu vi que eu fiquei ali desde cedo. E Deus já começou a trabalhar. Quando foi ontem, ele entrou no quarto, pegou na mão dela e se identificou: sou eu, Sérgio, seu filho. E ele disse que quando falou isso, ela apertou a mão dele. E quando ele disse: eu tô aqui, mãe, eu tô aqui, sou o Sérgio, e falou: a Kelly também tá aqui, a Kelly Cristine, que esse é meu primeiro nome, que eu odeio, que eu não uso. E aí ela fez que queria abrir os olhos, fez que queria falar, mas ela não conseguiu, porque ela estava entubada. Foi esse o sinal. E ele é totalmente incrédulo, ele odeia evangélico, ele odeia ela, porque ela ama a igreja, estava distante há 3 anos. Era uma coisa que não dá para explicar no vídeo. E eu creio que Deus está trabalhando. Eu creio que Deus está trabalhando. Essa foi o fruto das orações de vocês, das nossas orações, das minhas orações, das orações da minha igreja. E hoje é minha vez de entrar naquela sala vermelha onde ela está, minha vez de visitar, minha vez de entrar. E eu creio que Deus vai fazer mais um milagre. Eu vou orar, você vai orar, todos nós vamos orar. A gente gasta tanto tempo no Facebook compartilhando bobeira. E tá aí, através da oração de vocês, Deus operando o milagre. Se for da vontade dele, ela sai daquele lugar, ela sai da intubação, ela vai viver novamente e vai ter o que ela mais queria na vida. Tudo o que ela mais queria é que a filha aceitasse Jesus, que o filho cresce que Deus existe e que pedisse perdão a ela, que voltasse a ter convívio com ela, que voltasse a cuidar dela. Eu sei que você pode estar pensando: e os anos que você cuidou dela, que largou tudo, arriscou sua saúde? Não importa. Tudo que uma mãe quer é o filho perto dela. Então eu abro mão de qualquer coisa para vê-la feliz. E eu creio no milagre de Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual o milagre que você está precisando. Mas eu sei de um Deus que pode estender a mão sobre você, aonde você estiver, e operar um milagre. Eu também estou esperando meu milagre. Há 12 anos. Eu fiz um pedido aqui no Facebook, que eu estou precisando de uma cadeira de roda, que tem aquela roda de pneu de bicicleta, que aguenta andar na rua melhor, nas pedras, nas calçadas, que a vida de cadeirante não é fácil, não. Tem que ter uma cadeira mais resistente, com uma parte da coluna mais confortável, por causa das minhas hérnias de disco e tudo mais. Eu fiz essa campanha, quase ninguém respondeu nada. Mas engraçado, quando a gente posta uma postagem mais vulgar, algo de conteúdo às vezes até irrelevante, sem propósito nenhum, conteúdo bobo, ou de comédia, ou algo sexualmente explícito, tem vários comentários, várias curtidas, mas quando a gente pede uma oração, uma ajuda, um apelo, igual eu pedi a cadeira de rodas, igual eu pedi para que orassem pela minha mãe, por mim, poucos são os que fazem. Então eu quero dizer para você que na Bíblia está escrito que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse assim peca. Então, se você sabe orar, se Deus te chamou nesse ministério de oração e você sabe que Ele te chamou para isso e você não faz, você rejeita, você pula aquela postagem, ou você diz para o irmão da sua igreja que vai orar, mas às vezes você nem ora, a palavra do crente
realmente se ensina ou não. Se você disse que vai orar, então ora, porque Deus ainda faz milagre. Se você tem condições de ajudar, ajuda, porque Deus vai te recompensar. A paz do Senhor. E eu creio que esse vídeo vai tocar em alguém, vai fazer o que Deus quer que faça. Eu não sei onde ele vai chegar, mas eu sei que Deus usa a minha e a sua vida com propósito. E esse vídeo vai chegar em quem precisa receber um milagre, em nome de Jesus. E dali eu estava estudando, meditando na palavra para pregar para as crianças sobre Daniel na cova dos leões. E aconteceu tudo isso com a minha mãe. E hoje é que eu vim meditar mais na palavra que eu estava para pregar para as crianças e não pude ir. E para os adultos que estavam ali, sobre a cova dos leões, sobre a fidelidade de Daniel, sobre a perseguição que ele sofreu e a observação dos outros, aqueles 3 príncipes ali, observando e tentando contra Daniel. E Deus não livrou Daniel de ir para a cova, Deus livrou Daniel dentro da cova. Olha que curioso, eu iria pregar isso para as crianças e Deus confirmou isso na minha vida. Deus não me livrou de passar o susto, o problema, o pesadelo que eu passei com a minha mãe, mas Ele está me livrando dentro desse pesadelo, me guardando para mim não ter um surto de esclerose múltipla, me guardando para mim não ter um AVC, me guardando para mim não ter problemas, me guardando, moldando e acalmando o coração do filho dela, que nunca me suportou. Ele me tratou na medida do possível dentro das normas da educação. Cedeu a vez dele de visitar ela dentro da sala vermelha e entrar para mim, porque ele viu que eu estava lá desde cedo, estava preocupada. Isso é Deus. Eu ia pregar para as crianças que Deus pode livrar você na cova dos leões, que Deus pode fazer os leões se acalmar, que Deus tem um propósito, basta você ter a mesma postura, basta você ser fiel. E Deus provou para mim, a palavra primeiro veio para mim. Deus está me guardando na cova dos leões. Deus está guardando a minha mãe na cova dos leões, para que essa situação tenha um propósito. Porque depois que Daniel foi salvo da cova dos leões, até o rei reconheceu que não existe outro Deus maior do que o Deus de Daniel, do que o nosso Deus. Eu não sei onde essa palavra está chegando, mas eu sei que Deus não vai livrar você do problema. Deus não vai livrar você de uma tragédia, mas Ele vai ajudar você a passar por ela com louvor, com propósito e arrastando o milagre dele para outras pessoas que ouvirem essa história, esse testemunho. E eu já ia me deixando de explicar o principal, né? Que eu estava estudando para pregar sobre isso e eu estou vivendo ainda. Eu vou na minha mãe agora, lá no Hospital Pedro II, na cova dos leões, e o leão está tendo a boca tampada, porque Deus está acalmando essa tempestade, me direcionando na cova, no perigo, me mostrando como eu devo agir, como eu devo fazer. Olha o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Ele não pode livrar a gente, se Ele não quiser, né? Se Ele não quiser, da cova, do perigo, da tragédia, do desemprego, da enfermidade, mas Ele pode fazer com que você viva isso de outra forma, guardada por Ele, protegida por Ele, com força, com ânimo, sem largar a palavra, sem largar o caminho do Senhor, sem largar a igreja, sem largar Cristo. E as pessoas ficam alienadas, estáticas, ababacada. Por que ela não sai da igreja? Por que ela não larga Cristo? Olha aí, ela nunca é curada. Olha aí, cada dia ela pior. Olha aí o que está acontecendo na vida dela. Está no CTI, está na UTI, o filho morreu. E você lá, e eu lá, e a pessoa lá, tentando, fiel, orando, buscando, clamando. Isso é Deus livrando e fortalecendo a gente na cova dos leões. Creia, receba a visita de Cristo na sua vida.